Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Moriá. Vamos a mais um culto, orar e louvar ao nosso Senhor. E que Deus nos proteja e tenha piedade de nós. Vamos ao momento de oração também. Obrigada, um beijo a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos estar orando, irmãos, falando com o nosso Deus, lembrando sempre que a oração não muda Deus, mas muda o nosso coração. A oração é uma comunhão íntima que nós temos com o Senhor. Quanto mais oramos, mais estamos íntimos dele. Não é mudar ao Senhor, mas é mudar a nós mesmos, sermos mais cheios de fé e de humildade. Vamos orar? Senhor querido, Senhor amado, graças nós te damos, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Clamamos nesse instante que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe a tua igreja evangélica Batista Moriá, as demais igrejas também, os nossos amigos queridos que conosco estejam louvando a Deus, aprendendo a palavra de Deus, cantando, atento àquilo que o Senhor tem de recado para nós, Senhor. Abençoa cada vida, cada coração,
Colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas no Teu altar, para que o Senhor possa estar nos perdoando, para que o Senhor possa estar nos abençoando mais uma vez. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso e o Senhor fala conosco. E nós te damos graças por isso tudo e entregamos as nossas vidas e esse culto nas Tuas mãos, para que o Senhor nos use, o Senhor nos abençoe e o Senhor nos fortaleça na Tua palavra e no Teu amor. Obrigado mais uma vez. Oramos agradecidos no nome santo, maravilhoso e precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Pai, tudo que sou entrego a Ti. Tudo que tenho vem de Ti. Tudo que preciso está em Ti. Toma o meu coração, minha alma eu Te dou. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar e todos os meus dias entrego tudo a Ti. Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Pai, tudo que sou entrego a Ti. Tudo que tenho vem de Ti. Tudo que preciso está em Ti. Toma o meu coração, minha alma eu Te dou. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar e todos os meus dias entrego tudo a Ti. Toma o meu coração, minha alma eu Te dou. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar e todos os meus dias entrego tudo a Ti. Todo o meu respirar e todos os meus dias entrego tudo a Ti. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. O personagem bíblico que eu trago hoje é José de Nazaré. Ele foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus.
Vamos ler Mateus capítulo 1, versos de 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Estamos nos aproximando do Natal, e a imagem que vem à nossa mente é de uma família, pai, mãe e um bebê. No nascimento, a esperança que nós já conhecemos. Mas em segundo plano, nesta imagem está o pai, e ele é José. Quem era José de Nazaré? Esposo de Maria, mãe de Jesus. Seu nome só é mencionado nas narrativas sobre o nascimento de Jesus, em Mateus capítulos 1 e 2 e Lucas capítulo 2. O que impressiona em José é que dele nós não temos nenhuma declaração, e só podemos formular ideias sobre ele por inferência. Ele pertencia à casa e família de Davi, Lucas 2, versos 4 e Mateus 1, versos 16. Sua profissão era carpinteiro. Embora fosse da tribo de Judá, não residia na região da Judéia, pelo contrário, era de Nazaré, na Galileia. Trabalhava como carpinteiro. Mateus 13, verso 55, Jesus é reconhecido como filho do carpinteiro. E em Marcos 6, versos 3, quando Jesus volta para Nazaré, as pessoas indagam ser ele o carpinteiro, filho de Maria, um ofício que aparentemente foi ensinado por José. Não há como saber a idade de José comparando-se com a de Maria, mas tudo indica que ele era bem mais velho do que ela e já havia falecido quando Jesus iniciou seu ministério público. Vamos agora às lições que aprendemos com José. Primeira lição. Com José de Nazaré, aprendemos que quem ama a Deus busca o melhor para aqueles que ama. No texto que lemos, vemos José em uma situação esquisita, complicada. O texto diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José estava noivo de Maria. No costume oriental, o noivado não pode ser dissolvido. Era considerado como um casamento, um contrato pré-nupcial. Naquela época, era mais importante do que hoje. Era um acordo público entre duas famílias. E de repente, José descobre que Maria está grávida sem que ele a houvesse tocado. E agora, o que José faz? Porque pela dureza da lei, Maria seria apedrejada. O verso 19 diz: Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele toma a atitude de ir embora, pois assim Maria não será apedrejada. A culpa cairia toda sobre ele. José amava Maria e ele queria o melhor para ela. Deus escolheu o homem certo para assumir a paternidade terrena de Jesus. Só um homem maduro, experiente, consciente de seus deveres poderia ter aquela atitude. José é uma expressão da graça de Deus. Ele não acusa, ele não se vinga, ele simplesmente vai embora, até que após uma experiência mística, num sonho,
um anjo lhe diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José faz o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, e não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Irmãos, com tantos casos de violência no mundo moderno, José é uma advertência. Seu relacionamento com a futura esposa é oferecido com a sua própria vida. José prontamente obedece e oferece sua presença, sua proteção, sua bondade. Um grande exemplo para este mundo marcado pela brutalidade, cinismo e hipocrisia. Que possamos ser como José, mostrar amor no jeito de tratar nosso esposo ou esposa, nossos filhos. Que possamos ser amorosos, que as nossas atitudes sejam significativas. Quem ama a Deus de verdade busca o melhor para aqueles que estão ao seu redor. Segunda lição. Com José de Nazaré, aprendemos que o melhor presente que podemos ofertar à nossa família é a obediência à palavra de Deus. Vamos ler em Lucas 2, do versos 21 ao 24. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Levando-se em conta que José em nenhum aspecto é considerado um líder entre o povo de Deus, ele demonstra ser um homem bondoso, íntegro e obediente. De tudo o que se sabe sobre ele, vemos um homem que obedecia ao Senhor. Era também um marido e pai exemplar. Em termos de caráter pessoal, Mateus afirma que José era justo e compreensivo. José era um homem obediente a Deus, sem hesitação. A vida de José como pai adotivo do Filho de Deus foi marcada por uma notável sequência de sonhos. Primeiro, ele foi instruído a não divorciar-se de Maria, e conforme costume daquela sociedade, José recebeu a incumbência de colocar o nome do menino, Jesus. Ao acordar, ele obedeceu ao Senhor, e logo depois do nascimento de Cristo, José teve um segundo sonho, no qual foi orientado a pegar Jesus e Maria e ir com eles para o Egito, para protegê-los de Herodes o Grande, que planejava matar o Messias, e novamente ele fez conforme o Senhor lhe ordenara. O terceiro sonho de José, quando estava no Egito, o envia de volta a Israel, junto com a sua família, depois da morte de Herodes. Em seguida, foi instruído no último sonho a se estabelecer em Nazaré, e não na Judéia, o que ele fez prontamente, em todos os casos, de acordo com a vontade do Senhor. José agia em total obediência. Estas qualidades de homem abençoador, provedor e protetor, assumindo as responsabilidades, ele ofereceu à sua família e foram fundamentais na formação de Jesus. Sua vida íntegra e discreta foi essencial para que a história do Evangelho fosse escrita. Em todos esses relatos, nós vemos José fazendo alguma coisa, e seus atos estavam sempre em sintonia com o querer de Deus. Notamos, irmãos, que todas as vezes que se fala de José, ele está cumprindo a lei. Ele não só vivia a palavra, mas, como pai, ele mantinha a família dentro da palavra de Deus. Hoje, falta isso a muitos pais cristãos. Nossa responsabilidade é ensinar a palavra para que nossos filhos saibam tomar decisões acertadas na vida adulta. É muito mais fácil nossos filhos serem submissos a nós quando nos veem submissos a Deus. Eles precisam de um referencial e devemos ser um referencial de obediência a Deus.
Nossas palavras e atitudes devem ser coerentes. Deus precisa de mais homens e mulheres como José. Terceira lição. Com José de Nazaré, aprendemos que o silêncio nos auxilia a compreendermos a mensagem de Deus. Deus falou com José através dos sonhos. Foi no silêncio do sono que José compreendeu a vontade de Deus e cumpriu sua missão especial de pai adotivo de Jesus, o Filho de Deus. O fato de não termos uma declaração de José nas Escrituras nos revela que o seu silêncio representava uma fé plena em seu coração e que guiava suas atitudes e ações. A vida de José de Nazaré é de grande valor e relevância no mundo de hoje. Nos ensina a agirmos só depois de ouvir a voz de Deus. O seu silêncio deve ser um convite para sermos pessoas melhores. Ele não se distraía, ele era abnegado, compreensivo, ele amava Maria acima de si e seu comportamento era resultado de seu amor. Ele estava pronto a proteger a vida de Jesus. Hoje, o que mais vemos são pessoas que fogem diante das dificuldades. Mas José não fez isso. Ele enfrentou calmamente, efetivamente a sua missão de paternidade. Ele teve o privilégio único de ser pai no sentido da paternidade terrena, no sentido da paternidade humana de Jesus Cristo. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu suas orientações de como fazer e para onde ir, e ele ofereceu sua presença, proteção, provisão e afeto à sua família. Que possamos aprender com José e nos momentos de barulho interior, quando estivermos agitados, possamos entrar em oração para ouvir o Senhor. É no silêncio que Deus fala. Concluindo, José de Nazaré era um homem justo e foi bem escolhido na soberania de Deus para ser o marido de Maria e pai adotivo de Jesus, e cumpriu bem o seu papel. Sua história nos ensina a amar a Deus e a dar o melhor para quem amamos. E o melhor presente que podemos ofertar à nossa família é a obediência à palavra de Deus. E que o silêncio nos auxilia a compreendermos sua mensagem. Que Deus os abençoe. Amém. Olá, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Eu estou aqui para agradecer ao pastor Elias por ter aceito minha sugestão para pregar um sermão no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sermão do pastor Elias me surpreendeu de várias formas, porque ele abordou esse tema de uma forma que eu ainda não havia considerado, e talvez você também tenha tido a mesma experiência. Ele intitulou a sua mensagem Os Apelos da Misericórdia e argumentou que o apelo de Paulo aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em forma do culto racional, é uma resposta às misericórdias de Deus. O primeiro ponto que ele enfatizou, ele falou que a misericórdia apela para que a gente se aproxima para que nós nos aproximemos daquele que exerceu misericórdia por nós. Ele citou vários exemplos de que às vezes a gente recebe um ato carinhoso, a gente recebe apoio, a gente é apoiado em várias situações por amigos, por igrejas, e a gente escolhe não se aproximar dessas pessoas. Mas na
visão de Paulo e no argumento do pastor Elias, a única resposta para alguém que usa de tanta misericórdia conosco como o nosso Deus é que nós nos apresentemos a Ele de forma total, de forma voluntária, em sacrifício vivo. Ele também argumentou que algumas religiões oferecem sacrifícios mortos para deuses mortos, que no judaísmo, no início, eram sacrifícios mortos para um Deus vivo, e que nessa nova era, através de Jesus, é um sacrifício vivo para um Deus vivo. E eu acho que esse argumento foi assim maravilhoso e realmente nos encoraja a apresentarmos-nos diante de Deus de uma forma voluntária, de uma forma total, em resposta às misericórdias que Ele usou para conosco. O segundo ponto da mensagem dele enfatizava que a misericórdia, ela nos apela a sermos isentos da influência do mal. E ele focaliza naquela parte do texto que fala: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este século. Não vamos ficar no molde deste mundo, não vamos adotar as práticas, as medidas, os comportamentos que existem no mundo. E nós precisamos, nesse momento, entender que o mundo jaz no maligno e que há práticas que não são conformadas com as práticas daquele que exerceu misericórdia por nós. E o terceiro ponto que ele usou para finalizar o sermão dele foi: a misericórdia nos apela por uma contínua transformação. E foi nesse ponto aqui que eu acho que a gente realmente pôde aproveitar ainda mais a sabedoria do pastor Elias em analisar esse texto. Quando Paulo fala: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. O pastor Elias usou a metáfora da metamorfose da borboleta. E a gente viu uma figura bonita de uma lagarta e de uma borboleta. E ele explicou que na nossa vida cristã, nós oscilamos entre sermos lagartas, talvez com pouca função nesse mundo, não tão esteticamente bonitos, mas que a gente tem na nossa vida cristã essas fases, na nossa vida pessoal, mas que a gente deve também buscar a transformação. E essa transformação, que na borboleta é involuntária, no nosso caso a gente escolhe essa transformação, mas transformar é uma coisa que está dentro do nosso controle. Está dentro do nosso controle porque a gente tem que querer essa transformação. A transformação da mente, a transformação do nosso entendimento, para que o nosso comportamento seja um comportamento de acordo com aquele estabelecido por Deus, através das misericórdias que Ele usou conosco. Sem a transformação da mente, o nosso comportamento realmente não pode se modificar, porque fica assim, da boca para fora, né? Quando a gente quer uma transformação completa, tem que acontecer na mente. E eu fiquei assim realmente muito inspirada e fui desafiada com a mensagem do pastor Elias com a mensagem que ele preparou na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12, e eu acho que é um desafio para todos nós, para querermos ser menos lagarta e mais borboleta, para buscarmos todo dia a transformação nas nossas vidas através do entendimento. Eu fui abençoada e eu espero que você também tenha sido.